inclusive aqui uma mesa dessa também, que debateremos água para consumo e produção. Passo aqui para a Ana Paula para que ela possa contribuir aqui com as perguntas. Olha só, a primeira pergunta que foi feita foi das cisternas de consumo, não é isso, amiga? Olha só, a cisterna de consumo, eu não sou propriamente assim a pessoa que deva falar, mas porque eu faço parte da coordenação de ATE. A gente tem outros coordenadores, né, que é Getúlio, que faz parte da questão das cisternas de consumo. Nós ficamos, não sei se vocês recordam, me ajuda aí, viu, Anacísio? 8 anos sem construir cisterna? Pronto, foi isso mesmo. Então agora, com o retorno de Lula, não é? Lula, como diz o ministro, lançou aí a construção de cisterna de consumo de placa. Só que esse momento inicial só vai atender apenas os municípios do território aqui, que vai ser Condeúba, Cordeiros, né? Pode me lembrar mais? Cândido Salles, Anagé e Belo Campo. Só que existe um número reduzido para cada município, que vai ser de 147 construções de cisternas, neste primeiro momento. E nós do SEDASB, se a gente pudesse, a gente construía cisterna para todo mundo, né? Mas a gente tem uma parceria com o governo federal na construção dessas cisternas. E o planejamento é para que o ano que vem universalize as cisternas de consumo. O que é isso? É que todos e todas que precisam da cisterna de consumo sejam atendidos. Certinho? Respondi, amiga? Mas é assim mesmo, a gente tem que continuar. Em relação ao que ele mencionou aqui, eu amei o que ele falou aqui. Ele falou o seguinte, que nós precisamos reconhecer o pH da terra que a gente planta. A gente precisa fazer análise de solo. A gente precisa ver a necessidade desse solo. Só que é o seguinte, quando a gente faz análise de solo, a gente não vai ver apenas o pH, a acidez, que o pH significa a acidez do solo. Nós vamos ter nessa amostra de solo quais são as necessidades nutricionais além do calcário. Você está entendendo que a planta necessita. Então a gente precisa também, quem pensa no desenvolvimento sustentável, precisa pensar também na terra. Quanto tempo que você tem, quais são o manejo que você faz. Você está na transição agroecológica, você respeita essa terra que sempre lhe deu e você nunca devolveu nada. Quais são os manejos agroecológicos que está sendo feito ali? E com esse sistema agora que está aí, a liberação do veneno, que a gente está pedindo o quê? Veta Lula. Como é que está essa questão de vocês com o veneno? Vocês estão entendendo? A gente precisa, primeiro, como dizia Ana Primavera, né? A mulher que foi engenheira agrônoma, que sempre defendeu que um solo sadio é povo sadio. Um solo doente é um povo doente. Então, a primeira coisa para que esse desenvolvimento sustentável ocorra dentro da minha propriedade, dentro da minha roça, eu preciso cuidar da terra. Eu digo sempre onde eu passo para os agricultores, está lá a planta, está aqui, ó, entendeu? Aqui está aqui, ó, aqui está a banana, né? Aí o agricultor vira para mim e fala bem assim, ó, minha banana está aqui, a folha está amarelando, o fruto não está dando, está pecando. Aí eu vou e mando ele olhar para baixo. Ó, vamos esquecer essa parte aqui, vamos olhar para baixo? O que você fez aqui embaixo para ela? Botei um esterquinho aí, um esterquinho e tal. Primeira coisa, você tem que alimentar a terra com adubação. Porque você alimentando a terra vai alimentar a planta. E depois a planta vai alimentar quem? Pode soltar a voz, quem? Nós, gente. Então, ó, muito bem colocado. Eu acho que a gente também precisa fazer. A gente tem aqui a parceria com a UESB. A UESB tem um custo para isso, mas para o agricultor e para a agricultora esse custo não é alto. E isso favorece muito essa questão da produção em cada propriedade. Viu? Eu acho que é isso aí. Tem mais algum? Eu passei.
E acrescenta a questão das práticas de conservação do solo. Pronto, eu vou passar para vocês. Nessa fala de Paulo, acrescenta a questão da práticas de conservação do solo e da água, e lembrando, gente, da diversidade. Dentro da agricultura familiar, nós não podemos trabalhar monocultura. Para o professor Gildásio para responder a questão da juventude. Bom, essa questão da juventude talvez seja um dos temas mais sérios que a gente tem, né? Porque sempre foi histórico que essa juventude ela era destinada para servir de mão de obra barata nas grandes cidades e nas periferias com relação a isso. Então, se a gente quer pensar a sustentabilidade do território, a gente tem que criar alternativas para essa juventude. E essas alternativas é o quê? Uma educação de qualidade, bem próxima do seu local, que ele não precisa se deslocar tanto com relação a isso, saúde de qualidade, educação e cultura com relação a isso, é de fundamental importância. Então a gente tem aqui o Centro de Cultura, onde você já tem uma iniciativa muito interessante, que é justamente a orquestra e os grupos Neogivá, que já dá a possibilidade, acho que já tem 200 jovens aqui de Vitória da Conquista e região com relação a isso. Tem que pensar em esporte para essa juventude com relação a isso. E ensino superior para essa juventude que conclui o seu ensino médio nas cidades, nas localidades com relação a isso. Do ponto de vista da universidade, todas as universidades públicas, a gente tem as políticas de acesso, as políticas afirmativas. Hoje, 50% das vagas são destinadas aos alunos oriundos de escola pública. Então, essa informação, embora esse programa já tenha 15 anos, a gente chega nas localidades, muita gente não sabe disso. O pessoal joga até se vestibular, eu não vou fazer vestibular, não vou fazer o Enem, porque eu vou concorrer com alguém da escola privada. Mas metade das vagas de todos os cursos, agronomia, economia, biologia, todos os cursos são destinados para alunos da escola pública com relação a isso. E ainda dando um recorte racial. Dessas 50 vagas, 70% é para alunos certos, afrodescendentes. Tem para todos os cursos na UESB, você tem uma vaga extra para alunos oriundos de comunidades indígenas e quilombolas. Inclusive, é um processo agora à parte do Enem e do vestibular. Então, o que a gente pode dar e está refletindo para isso? Mais recursos para a educação, cultura, mais recursos para a educação superior com relação a isso. Dar possibilidades para que esse jovem possa garantir a sua formação sem se afastar da sua sociedade. Como conseguir isso? É através dessa luta. Quando a gente está reivindicando mais recursos para a universidade pública, para os institutos federais, mais recursos para a escola pública, básica, a valorização dos profissionais da educação, é justamente para isso. A mesma questão do ponto de vista da cultura. Então, as ações de cultura têm que sair das grandes cidades, chegar mais próximo.